Ouça, irmão, irmã, você está preparado quando o Senhor aparecer? A tua caminhada já está celestial? Em breve estarás unido a Ele? Quando tudo estiver então afundado, os seus olhos poderão olhar para cima e você, nas horas da noite, verá então a Jesus. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começará o dia das bodas. Você está esperando pela vinda do Salvador? Você está se preparando para Ele? O mundo ouviu de ti que o Rei não está mais longe? Pode-se ver que você está ocupado com Ele, ou você está aí só perdendo tempo? Em breve virá a hora da meia-noite para o Rei. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começará o dia das bodas. Da vinda do Salvador, já os sinais do tempo mostram. E então eu também querei glorificá-lo em toda a eternidade. Claro, deve brilhar a minha veste quando caminhar em sua direção. Diga, meu amigo, você quer ir junto para ver o Rei? Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começará o dia das bodas. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começará o dia das bodas. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começará o dia das bodas. Envolto com a luz das montanhas, lutadores vão para o vale. Vale agora. Vamos acenar a bandeira com Deus. Ainda esta vez. Lá estão nas sombras. O inimigo vem. A fé é o poder da vitória que vence todo mundo. Fé é poder de vitória. Fé é poder de vitória. Ó, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. O príncipe Emmanuel vai junto. A sua palavra é a nossa armadura. O
caminho que agora o teu pé pisa já foi passado pelo exército santo. A palavra da cruz, o arder do sol, atravessou o mundo escuro. Ó poder da fé, ó sangue do testemunho, e cada homem é um herói. Fé é poder de vitória. Fé é poder de vitória. Ó glorioso poder de vitória que vence todo mundo. Vocês veem a massa escura de trevas dos inimigos. Um fogo santo nos acende. Agora tira toda a lerdeza, com capacete claro sobre a cabeça, e o escudo da fé seja nossa armadura, que nenhum inimigo nos pode roubar. Com Deus é o nosso grito de guerra. Fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo mundo. Os vencedores, a eles acena a coroa da vitória e as vestes brancas. A grande recompensa do servo fiel, o descanso após a luta. Então vão à batalha, a noite se aproxima, e balancem, acenem a bandeira da cruz. A fé é o poder da vitória que vence todo mundo. Fé é o poder da vitória. Fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo mundo. Fé é o poder da vitória. Fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo mundo. Fé é o poder da vitória. Fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo mundo. Nós saudamos todos os irmãos e irmãs, todos amigos mundialmente que estão conectados via internet para essa contemplação bíblica da palavra com e através do irmão Frank. Saudamos de coração. Nós gostaríamos, amados irmãos e irmãs, de fato de convidá-los de novo a Krefeld para o culto a Deus e saudá-los diretamente lá. Infelizmente, isso ainda não é possível, por motivo conhecido. Assim, mais gratos somos ao Senhor por essas transmissões que, a partir de Krefeld, são emitidas pela preciosa palavra e as pregações dos anos 80. O Senhor nos abençoou maravilhosamente através disso e nós confiamos que Ele o fará adiante.
Eu lerei uma palavra da Escritura de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Aqui Paulo escreve: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda paternidade nos céus e na terra existe, ou toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós oramos. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra, por esta contemplação da palavra. Nós pedimos por tua bênção. Abençoe todos os ouvintes. Fortifica o teu servo. Nós te agradecemos por tudo. No santo nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, também eu desejo saudar a todos de coração e também passar adiante as muitas saudações que me foram comissionadas, especialmente de todos os países da África, seja irmão Gonga, Dr. Umbie, seja irmão Cécio, seja irmão Hilton, seja irmão Mutika, seja irmão Gonga, todos os nossos irmãos deixam saudar-nos, e naturalmente de toda a Europa, do Canadá, de Montreal, de Toronto, de Edmonton, de todos os lugares, vêm as saudações, também os muitos e-mails, também o irmão Müller, do Mar Báltico, o irmão Hussar, da Áustria, os irmãos da Suíça deixam saudar-nos periodicamente, o irmão Tati de Bruxelas, o irmão João de Bucareste, o irmão de Bratislava, o irmão Miro. Sim, poderíamos continuar com a lista, o irmão Mwamba. Todos os irmãos deixam saudar de todo o coração, estão ligados conosco e com o Senhor. Para mim, é hoje um dia especial,
E internacionalmente me foi pedido de me referir ao dia 28 de fevereiro de 1963. Nós todos chegamos a saber o que aconteceu naquela época, mas antes de entrarmos nisso, deixe-me, em relação à palavra que foi lida na introdução, deixe-me, por favor, ler mais uma vez ou citar o versículo 15 assim, como está certo, qual seja, que cada paternidade nos céus e na terra toma o nome. Na Bíblia inglesa e nas outras traduções está enganosamente do qual toda a família, cada família no céu e na terra toma o nome. E disto foi feita a doutrina da Trindade, que no céu há três, qual seja Pai, Filho e Espírito Santo, e com isto uma família é representada somente porque os tradutores eram pessoas da Trindade. Então, aqui não se trata da tradução bíblica alemã, aqui se trata do passar corretamente do texto original, da palavra original. E eu peço a todos os irmãos mundialmente de tomarem distância do pensamento que aqui colocamos a língua alemã, queremos colocá-la aqui na frente, mas simplesmente temos que dizer que nas traduções mais novas, que é muito melhor do que as antigas em outras línguas. Mas então, a nossa tarefa, o dia 28 de fevereiro de 1963. Antes disso foi o março de 1962, quando foi dito ao irmão Branham, ele não deve fazer a viagem à Suíça, mas voltar e então mudar-se para o Arizona. E Deus de fato guiou assim que no começo de dezembro de 62, com o irmão Branham estive junto e que ele me relatou pessoalmente o que lhe foi dito e o que ele tem que fazer agora de acordo com a indicação que lhe foi dada a partir do Senhor. E imaginem, a ele foi mostrado numa visão quando a sua rua estreita, quando a alargarem e os veículos estiverem subindo e descendo a rua, puderem ser vistos, e a tua cerca for deitada no gramado, este é o momento, o tempo no qual você deve se mudar para o Arizona, para lá receber uma indicação especial. E esses meus olhos, no dia 1º, 2 e 3 e 4 de dezembro, viram esses tratores e viu também a cerca deitada no gramado. Esses meus ouvidos ouviram que o irmão Branham
teve que fazer as malas e com a família, então mudou-se para Arizona, e eu já algumas vezes relatei que ele me pediu de pregar em Los Angeles e em Portland, Oregon, no lugar dele, ter as reuniões às quais ele havia sido convidado e onde deveria falar. Isso eu fiz com prazer. Estive em Los Angeles, em Portland, Oregon também, porque ele me pediu para fazer isso. Mas, irmãos e irmãs, agora nós chegamos de fato ao ponto muito especial. A todos vocês, vocês conhecem esta fotografia nesta nuvem sobrenatural. O Senhor se inclinou no dia 28 de fevereiro de 1963 e dentro dessa nuvem haviam 7 anjos, e o irmão Branham disse: o 7º significou mais para ele do que os outros 6, e o 7º foi que falou com ele: volte para Jeffersonville, porque a abertura dos selos acontecerá. O irmão Branham, ele pôde relatar sobre todos os detalhes que nesta vivência lhe foram ditos. E, irmãos e irmãs, se até pode ser testemunha ocular daquilo que naquele dia exteriormente aconteceu, porque o irmão Branham disse, foi uma tormenta de tempo muito poderosa com batidas de trovão, e o que aconteceu, ele disse, os cumes das árvores foram quebrados e toda a região foi estremecida. Esses meus olhos viram os cumes das árvores quebrados. Esses meus olhos viram as pedras, as massas de pedras que das rochas rolaram abaixo pelo terremoto, através do estremecimento. Esses meus olhos viram as pedras. Deus simplesmente guiou assim, desde o começo, que eu estive ligado com o irmão Branham e com aquilo o que Deus fez no nosso tempo. E agora, para a informação de todos vocês, eu frequentemente já disse, aqui está a revista Science, e vocês veem a mesma fotografia com a nuvem na primeira página. Na revista conhecida mundialmente Science, ou seja, científica, uma revista científica, e aqui o artigo muito longo do Dr. James McDonald descreve a altura da nuvem antes de ter se inclinado, e também nesta grande revista conhecida internacionalmente Life, também o artigo foi passado, e aqui a fotografia com o texto, uma alta nuvem, um mistério. Para os incrédulos, um mistério; para nós, uma revelação de Jesus Cristo no nosso tempo. Irmãos e irmãs, simplesmente tem que ser enfatizado claramente que no dia 28 de fevereiro de 1963,
1963, nada foi falado sobre 7 trovões, sequer nada, e mais uma vez nada, sobre o retorno de Jesus Cristo, nada de todas as coisas, de todas as doutrinas que no decorrer dos últimos anos foram feitas e propagadas. Todas as próprias interpretações, todas as explicações, aqui só via uma coisa: retorne para Jeffersonville, porque a abertura dos selos, dos 7 selos, acontecerá e serão dadas a você. Amém. Ponto. Não mais e não menos. Todos que do dia 28 de fevereiro de 1963 edificaram suas falsas doutrinas e deram lugar às suas fantasias, seja dito hoje no nome do Senhor: vocês foram enganados por um espírito enganador. O espírito da verdade guia somente dentro da verdade, e por isso nós temos que alertar a todos que entraram nas falsas, ou foram arrancados para dentro dessas falsas doutrinas. E então nós temos os 58 anos que estão atrás de nós, desde a abertura dos selos. Seguiu então o 17 a 24 de março, quando o irmão Branham pregou sobre os 7 selos, e nós escrevemos sobre isso, muito claramente escrevemos e ordenamos biblicamente onde os 7 selos fazem parte, onde os primeiros 4 fazem parte, o 5º e então o 6º selo, e também até o 7º selo, no qual, no versículo 1, em Apocalipse 8, somente está escrito: do silêncio no céu seja meia hora. Mas diretamente no próximo versículo: e eu vi 7 anjos diante do trono, e 7 trombetas lhes foram dadas. Lá no 2º e nos próximos versículos é dito diretamente o que no 7º selo, o que está contido nele. E nós somos gratos a Deus, o Senhor, de coração, que recebemos a visão, sim, a revelação pela graça. Podemos aceitar isso, e nós sempre vamos especialmente ao capítulo 1 do Apocalipse, e lá aos 3 primeiros versículos, e então ao último capítulo do Apocalipse, e lá novamente aos últimos 3 versículos. Nos primeiros 3 está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia desse livro. E agora atentem, por favor, precisamente o que foi dito, e mantêm e guardam aquilo, o que está escrito dentro dele. Por favor, digam amém. E guardam aquilo, o que está escrito dentro. Um verdadeiro filho de Deus não tem nada a ver com aquilo, absolutamente nada a ver com aquilo que não está escrito dentro. Só temos a ver com a palavra, com o testemunho escrito que nos foi deixado
na Santa Escritura pela graça. Irmãos e irmãs, assim, da mesma forma, Apocalipse 22, quem acrescentar algo às palavras da profecia desse livro ou retirar algo, a sua parte será tirada do livro da vida. Por favor, tenham respeito diante da palavra de Deus e também diante de Apocalipse 10, de forma especial, porque primeiro, quando o anjo do Senhor, como anjo da aliança, descer e colocar o pé sobre o mar e a terra, isto não aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Isto ainda hoje está no futuro. Nosso Senhor, Ele é o anjo da aliança. O arco-íris o envolve e o arco-íris é o arco da aliança. E após ele ter colocado os seus pés sobre mar e terra, então os 7 trovões deixarão ecoar as suas vozes. Por favor, deixem assim como Deus ordenou. E eu peço a todos os irmãos e irmãs mundialmente que encontrem graça diante de Deus, de não acrescentar nada e não retirar nada, mas tudo deixar assim como está. Nesse contexto, irmãos e irmãs, ainda tem que ser acrescentado o que aconteceu aqui quando o irmão Branham esteve em Houston, Texas, falando no grande coliseu, e a coluna de nuvem sobrenatural desceu. Incrédulos, fotógrafos incrédulos, repórteres de jornal fizeram fotografias. O que disse o irmão Branham? Eu não estou aqui para dar testemunho de mim mesmo. O Senhor que me enviou dará testemunho do chamado e envio. E esse foi o momento no qual a nuvem sobrenatural veio sobre a cabeça do irmão Branham. Também segui todas essas coisas. Estive em Houston, Texas. Estive em Dallas, Texas. Estive em Washington e vi essa foto em Washington, lá na Museu de Arte. Irmãos e irmãs, porque Deus, pela graça, desde o princípio, me deu o grande privilégio de estar a par daquilo do que, para esse período, para o período mais importante na completa história da salvação, agora, antes do retorno de Cristo, está acontecendo. E, irmãos e irmãs, deixe-me hoje falar claramente, e para isso, nós, em breve, leremos algumas passagens bíblicas. O que aconteceu que nosso Senhor, no nosso tempo, se revelou da mesma forma como nos dias de Abraão e Moisés. Porque o irmão Branham, no dia 7 de maio de
946, porque lhe foi dito, assim como a Moisés foram dados 2 sinais, também a vocês serão dados 2 sinais. Nós todos conhecemos o chamado de Moisés. Nós todos sabemos da promessa que Deus deu através de Abraão em Gênesis, no capítulo 15. A tua descendência morarão 400 anos numa terra estranha, então eu os guiarei para fora. Quando o tempo se cumpriu, então o Senhor apareceu em uma chama de fogo, Êxodo 3, ao seu servo e profeta. E nós lemos hoje as passagens bíblicas que nos relatam disso, que o Senhor, na coluna de nuvem e fogo, Ele guiou o seu povo de dia, acompanhou-os de dia e de noite, e da boca do irmão Branham, nós repetidamente ouvimos a mesma coluna de fogo, a mesma coluna sobrenatural, mesma nuvem sobrenatural me apareceu a mim. E quantas vezes Ele, nas reuniões de oração, Ele disse, o anjo do Senhor está agora na coluna de fogo sobre esta ou esta pessoa. Na última pregação de junho de 1962, eu ouvi o irmão Branham dizer, no dia do juízo, vocês constatarão que o anjo do Senhor não estava sequer a 2 pés distante de mim. E o anjo do Senhor é o anjo da aliança. E se vocês lerem em Êxodo 3, o anjo do Senhor apareceu, o Senhor viu que Moisés se aproximou e Deus falou do fogo, a partir do fogo. 3 coisas são mencionadas em uma vivência somente: o anjo do Senhor, o Senhor e Deus. São simplesmente revelações do mesmo Deus. E somos muito, muito gratos por isso. Eu poderia relatar ainda algumas coisas daquilo que Deus fez e também das afirmações, das citações do irmão Branham, que ele, com referência ao dia 28 de fevereiro de 1963, afirmações que ele fez. Por favor, eu digo mais uma vez, deixem tudo assim como Deus nos deixou pela graça. Não aceite nenhuma interpretação. Não adianta a ninguém dizer, o profeta disse, o profeta disse. Eu quero ver onde isso é afirmado na Bíblia, mas que nós, em relação a esse grande acontecimento que pudemos vivenciar junto, que o Senhor já há 88 anos, em 1933, o comissionou para trazer a mensagem que seria a precursora da segunda vinda de Cristo. E se então tomarmos todas as outras datas e anos e acrescentarmos, irmãos e irmãs, nós temos que mostrar uns aos outros, ou exclamar a passagem bíblica do apóstolo Pedro: o Senhor não é tardio com a sua promessa, mas Ele não quer
que alguns se percam, ele espera até que os últimos tenham sido chamados, e somente então, quando o número estiver completo, ele retornará. Justamente agora me vem o pensamento que o irmão Branham também enfatizou quando ele viu o enorme campo de trigo, e ele disse: o campo de trigo teve que perseverar, esperar na sua madureza até a plena madureza. Teve que o campo de trigo perseverar. Também nós, amados irmãos e irmãs, nós temos que, nesse tempo, quando as pragas estão vindo aí, onde muitos mais ainda não sabem se ajustar às circunstâncias que nos envolvem, com as pragas, com corona, com pandemia, com tudo o que veio sobre a humanidade. Por favor, fiquem firmes, fiquem sóbrios em todos os sentidos, e vamos reconhecer esse tempo e elevar as nossas cabeças, porque nossa redenção se aproxima. E ao mesmo tempo, mais uma vez, enfatizando nas palavras que nós leremos, que o Senhor, no nosso tempo, se revelou da mesma forma como no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, no tempo de Paulo, quando o Senhor lhe apareceu na luz no caminho a Damasco, que o Senhor, no nosso tempo, da mesma forma, se revelou e deu indicações ao seu servo. Vamos ler como primeira coisa de Êxodo, capítulo 13, 11, versículo 11, versículo 21 e 22. Por favor, irmão Borg. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Amém. Um momento. Para lhes guiar pelo caminho, mostrar o caminho, e então para iluminar o caminho adiante, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor concedeu graça, mostrou o caminho e iluminou o caminho. Agora vamos a Números, capítulo 14, versículo 13. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Versículo 14. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Que palavra maravilhosa! O Senhor
o Senhor não somente o guiou para fora, o sangue dos cordeiros foi derramado, a libertação, o direcionamento para fora aconteceu, e agora o Senhor os acompanhava o seu povo, irmãos e irmãs. Da mesma forma, é conosco nesse tempo. O Senhor derramou o seu sangue, e o sangue ainda está no trono da graça. Ele concedeu graça, nos guiou para fora, e Ele nos indica o caminho. Sim, Ele nos mostrou o caminho e ilumina, e pela graça está conosco. Nós lemos adiante de Neemias, capítulo 9, versículo 12 e 13. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinaí desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos. Sim, a coluna de fogo não lhes saía de dia, que deveria guiá-los no caminho, e a coluna de fogo não à noite, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Seja dada a gratidão de coração ao Senhor, que tudo isto no nosso tempo pudemos vivenciar. E se lemos Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Deus, o Senhor, eternamente permanece o mesmo, faz o mesmo. E irmãos e irmãs, eu relatei anteriormente do dia 28 de fevereiro de 63. Isso não é uma história que fanáticos inventaram, mas incrédulos e pessoas do jornal escreveram. Professor MacDonald escreveu uma nuvem inexplicável, e o irmão Branham esteve lá quando a nuvem se inclinou. Então, nós temos a confirmação divina que a missão que em 1933, assim há 80 anos atrás, foi dado e foi repetidamente renovado, e nós sabemos que nós temos diretamente a última parte, estamos vivenciando a última parte da história da salvação divina, o chamado para fora, a preparação, o ser trazido em concordância com cada palavra de Deus. O Senhor, Ele guiou assim. Vamos ainda ler do Salmo 78, versículo 14. Vamos ler sobre esse tema ainda. Ele os direcionava de dia pela nuvem e à noite pelo fogo. Irmãos e irmãs, Ele os guiou. Ele guia você, Ele guia a mim. Ele nos guia a todos.
E somos muito gratos a Deus por isso. Vamos chegar agora ainda rapidamente ao profeta Daniel, ao capítulo 12. E aqui nós lemos versículo 9 e Deus. Daniel 12, versículo 9 e 10. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. Isso vale também para o nosso tempo. Cele o livro até o fim, até o tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. O livro selado foi aberto. As revelações nos foram participadas pela graça e nós podemos, por gratidão, dizer diante de Deus, o Senhor, nada ficou na escuridão, o tempo está aí, o Senhor, Ele manteve a sua palavra, pois está escrito, como nós lemos, até o tempo do fim. Então, muitos pesquisarão, eles serão purificados e provados. E esse é nosso tempo agora. Nosso tempo de ser purificado e ser embranquecido. De Romanos 1. Peço agora ainda que leia os primeiros 6 versículos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para proclamar o Evangelho de Deus. Vamos ficar parados aqui diretamente. Através de chamamento foi separado para ser apóstolo, para proclamar o Evangelho divino. Vamos ler versículo 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Amém. Isto é todo poderoso. O Evangelho é eternamente válido, como ele, no Antigo Testamento, através dos seus santos profetas, de antemão, já deixou anunciar, por favor, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Graças seja ao Senhor. Também isso se repete no nosso tempo. Chamados pelo Senhor para proclamar o eternamente válido Evangelho. E se o nosso Senhor, Ele predisse que o Evangelho do Reino de Deus seria pregado a testemunho para todos os povos, e então viria o fim, então
no nosso tempo se cumpriu e nós podemos, de coração, por convicção, dizer: essa Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. O Senhor se preocupou que o seu Evangelho é eternamente válido, assim como no princípio, claro, cristalino, foi proclamado, vivenciado, praticado, assim também agora no fim. E nas próximas transmissões, de fato, nós teremos que entrar nisso, porque para cada campo, para o casamento, para a família, para a congregação, para homens, para mulheres, tudo foi dito na palavra de Deus e nós somos gratos que, com concordância interior, nós podemos aceitar e levar ao coração. Vamos resumir, amados irmãos e irmãs, e especialmente eu tenho que pensar em todos os irmãos, servidores, mundialmente. Por favor, amados irmãos, somente proclamem, preguem aquilo o que vocês podem pregar da Santa Escritura. Tudo mais, nós queremos deixar com Deus. Por exemplo, eu quero ainda vos mostrar uma foto quando o irmão Branham, ele pregou e de repente ele disse: agora a presença sobrenatural de Deus está nesse salão. Nesse momento foram feitas fotografias, toda a plataforma estava cheia de fogo. Lá vocês veem o irmão Branham em pé e vocês veem toda a plataforma preenchida com fogo. Irmãos e irmãs, eu digo mais uma vez, nenhuma interpretação, mas o significado daquilo, o que Deus, de forma sobrenatural, fez para nós, que nós reconheçamos que não são seres humanos que colocaram um programa na mesa e que dizem a Deus o que ele deve fazer, mas que Deus, ele enviou o seu profeta, ao qual a palavra foi passada e tudo foi trazido ao estado correto. Se eu vos dissesse tudo o que Deus também me deixou vivenciar em ligação com o irmão Branham, quando ele me disse claramente: a fome não é terrena, que no dia 2 de abril de 62 te foi dito, mas Deus enviará uma fome para ouvir as suas palavras. Se eu vos contasse todas as vezes também o dia 12 de junho de 1958 em Dallas, Texas, após a conversa pessoal, após a primeira vez eu ter ouvido da sua boca do seu envio e a mensagem, e como nós nos abraçamos, e em seguida ele disse: anteriormente um irmão da Alemanha me abraçou e ele disse para mim: irmão Frank, você com esta mensagem voltará de volta à Alemanha. Se eu fosse contar todas as vezes quando tive a graça de estar junto com o irmão Branham, comer à mesma mesa e dirigir no mesmo carro e estar nas mesmas reuniões, eu posso, como testemunha ocular e com os meus ouvidos diante do Todo-Poderoso Deus,
diante da sua santa palavra, testificar o que eu vi, o que eu ouvi, e eu posso acrescentar. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas deixamos valer a santa e preciosa palavra de Deus. Mais uma vez, a todos irmãos que, em relação ao 28 de fevereiro de 1963, ligam isso à doutrina de trovões, com o retorno do Senhor, com todas as diferentes doutrinas falsas que ligam a isso. Vocês foram enganados por um espírito enganador. Ainda o sangue está sobre o trono da graça. Ainda o Senhor é o nosso mediador. Ainda é tempo da graça. Imaginem o que seria com todas as pessoas que após 63 foram nascidas e afirmam 63, o Senhor já veio e o tempo da graça já acabou. As pessoas perderam o entendimento da cabeça e por isso a palavra falsa doutrina está certa, ou seja, errado, maluca, e o que significa, o que é maluco, nós sabemos. Então, no resumo, amados irmãos e irmãs, eu e nós e todos os irmãos mundialmente temos a santa responsabilidade de somente passar adiante o que Deus falou através dos profetas e apóstolos e o que Ele nos deixou através deles. E o que Deus, pela graça, deixou a partir da palavra, revelou ao nosso amado irmão Branham a partir da palavra a Ele. E isso, por isso somos gratos de coração. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos vocês. Nós saudamos mais uma vez, a partir daqui, todos os irmãos e irmãs, mundialmente, em todos os povos e línguas, mais uma vez, mencionando que já o irmão Borg fez. Nós somos gratos que as transmissões das antigas pregações estão sendo feitas e que todos mundialmente também acompanham as transmissões ao vivo. Deus, o Senhor, Ele cuidou de tudo e Ele guiará tudo maravilhosamente e muito brevemente nós veremos o atuar sobrenatural de Deus pela graça. Vivenciaremos isso como Ele prometeu. A Ele, ao único Deus, seja a glória e o louvor trazido em toda a eternidade. Amém. Senhor Todo-Poderoso Deus, abençoe a tua santa e preciosa palavra, e eu te agradeço. Nos eleitos, isto cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Amado Senhor, tu tens uma igreja noiva sobre a terra, e a noiva ouve o chamado do noivo, e nós te agradecemos por isso, que tu nos dignificaste para carregar essa mensagem divina que tu concedeste ao teu servo e profeta, irmão Branham, que nós podemos, claro e cristalinamente, podemos proclamar adiante a ti, ao nosso fiel Senhor e Redentor, seja trazida gratidão em toda a eternidade, no nome santo de Jesus. Amém. Oh, que amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción
nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró.